Bem, boa noite a todas as companheiras e companheiros que estão aqui. Queria começar só comentando um detalhe. A gente estava aqui no início do debate aqui, eu e o Baldwin conversando qual é o feitiço aí do Policarpo, que toda vez, cada debate diminui aqui, né, Chico? É um negócio, mas é bom que vai ficar melhor, a célula vai ficar mais fácil para votar. Sabe hoje, né? Então, mas bom, eu queria começar me apresentando, dizendo que eu sou militante de uma tendência interna do partido, que é a articulação de esquerda, mas que estou aqui representando a nossa chapa nacional de esquerda socialista, que tem como candidata a presidenta a companheira Emília Nóbrega, que é deputada federal, companheira histórica do debate dos direitos humanos, e estou aqui também, não representando a articulação de esquerda, mas a chapa esquerda socialista, composta pelos agrupamentos dos companheiros da comunidade petista e da militância socialista. Queria começar dizendo que esse debate é um fato importante, esses debates que estão acontecendo no PED, porque esses têm sido um dos únicos momentos em que a militância do partido tem tido alguma oportunidade de discutir política. E, apesar de ser uma iniciativa importante para nós, mas eu acho que esse é um problema para o PT. Porque um partido político não sobrevive sem debate político. E, apesar de todo o momento positivo que nós estamos vivendo com o governo Lula, que não tem feito só coisas boas para o povo, mas tem disputado as ideias, tem disputado a ideologia desse país, porque tem falado que é com mais Estado que a gente vai resolver os problemas e não com menos Estado, como dizia o governo anterior. Mas um momento positivo, porque com a melhoria das condições da vida do povo, nós temos mais condições, um partido como o nosso, de organizar e politizar a população, porque melhora as condições objetivas. E positivo, porque o sistema que a gente tanto questiona, que é o capitalismo, há pouco tempo demonstrou que ele não só é injusto, não só que ele destrói a natureza, não só que ele produz guerras, mas ele também é ineficiente economicamente. Essa crise nos demonstrou isso. Mas apesar de tudo isso de positivo, eu ainda considero o momento que a gente vive um momento preocupante para a esquerda brasileira. Preocupante porque nós temos agora uma disputa importantíssima de projetos no país, que é 2010, e eu acho que o Partido dos Trabalhadores não está preparado devidamente para esse embate. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Preocupante porque nós não estamos conseguindo aprofundar dentro do PT um programa que vá muito além da continuidade do governo Lula para depois de 2010. Porque as principais transformações que nós estamos querendo implementar numa possibilidade do futuro governo, nós temos que discutir com clareza. E um momento que também é preocupante, porque hoje, e aí a maioria dos companheiros aqui pode dizer isso, o tanto que está difícil a gente debater política, o tanto que política assumiu uma dimensão negativa. E olha que ironia, companheiros, o PT foi um partido fundado numa contradição histórica do fim da ditadura, onde política também era vista de uma forma negativa. Mas o PT foi um partido que trouxe para a sociedade o debate e a dimensão positiva de se debater política. Ensinou para milhões de brasileiros que fazer política era importante para mudar o país, para melhorar a sua vida e para fazer com que as coisas fossem diferentes. O PT ensinou isso. Tanto é que nós costumamos dizer que o PT era um partido educador. Não porque debatia as questões da educação, não por isso, mas porque era um partido que pedagogizou a política, que soube colocar a política no dia a dia das pessoas e deu exemplo para milhares e milhares de que a disputa por poder não era uma coisa ilegítima. Muito pelo contrário, era uma forma da gente construir um mundo e um país melhor. Mas eu acho que a gente tem que estar aqui nesse debate para discutir as fragilidades do PT. Para discutir, e aí, não a importância de 2010 ou a importância da gente ter um programa fundamental para a disputa em 2010.
mas um momento, mas as fragilidades que fazem com que o PT não esteja preparado para isso. Porque a importância de 2010, a militância já sabe. A importância do governo Lula, a militância já sabe. Mas as fragilidades é que nós precisamos discutir. Eu quero dizer aqui que as fragilidades são fruto de uma lógica. Uma lógica onde o PT se domesticou. Onde o PT começou a substituir, né, a relação partido-povo por uma mera relação legenda-eleitorado. Onde o PT substituiu a lógica do acúmulo de forças pelo acúmulo de cargos. Onde substituiu a luta das ideias e a luta política social pela luta por aparatos. Onde o partido substituiu os objetivos imediatos pelos os objetivos estratégicos pelos objetivos imediatos. E com isso, companheiros, o PT ultimamente só pensa em eleição e fazer acordo. E nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso, para ir concluindo, Chico, precisamos mudar isso, porque o resultado das eleições, ele é resultado do acúmulo do que a gente produz de político, que a gente disputa na sociedade no período anterior. Se nós não fizermos isso antes, não adianta a eleição, porque a gente não consegue fazer com que o nosso projeto seja vitorioso. E o PT está se esquecendo de acumular no período anterior. Está se esquecendo de que não é só de eleição e de acordo que a gente constrói as profundas transformações do nosso país. E eu queria dizer que para mudar o PT, gente, a gente tem que, né, fazer um esforço que, para mim, passam por 3 objetivos, né, 3 desafios. Primeiro, é que nós temos que voltar a colocar a política no comando do PT e fazer com que não domine o PT mais os interesses individuais e mesquinhos que hoje predominam. Segundo, nós temos que construir, para concluir, Chico, nós temos que construir um programa que, além de transformador, seja usado para mostrar à população que nós ainda temos um projeto alternativo desse país e para o governo federal. E por último, nós só vamos fazer tudo isso se dentro do PT a gente voltar a ter convivência, porque a militância está órfã, a militância não se encontra mais e não tem a possibilidade de debater, de forjar novas lideranças e produzir novas sínteses políticas. E nós temos que voltar a ter política comunitária. Nós temos que voltar a debater no cotidiano das pessoas, para que o socialismo não seja só uma palavra das nossas revoluções, mas seja uma prática política no cotidiano. Nós temos que disputar os conselhos tutelares, os sindicatos, os síndicos, as prefeituras comunitárias, os diversos conselhos, para que a política do PT e o socialismo que a gente tanto defenda esteja na ordem do dia, na disputa que nós aprendemos a construir para fazer um mundo melhor e uma sociedade mais justa. Era isso que eu queria dizer.